Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite aí para quem está assistindo. Bem-vindos, né, ao Congresso Internacional de Saúde Única, terceiro CIDSO. E eu sou o professor Dr. Grande Júnior. Primeiramente quero agradecer a organização do evento, né, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje. Nós vamos hoje conversar sobre um tema interdisciplinar, né, e que faz uma referência muito direta à situação e à relevância da área da saúde hoje, quando nós avaliamos ela como ente social e dentro das ciências como um todo, né? A saúde tem, ainda mais em uma época como essa, tem ganhado uma relevância muito fora da sua área de abrangência inicial, do seu escopo de trabalho inicial. Ela tem transpassado os muros, né, iniciais de suas áreas de atuação e com isso temáticas, por exemplo, como que nós vamos debater hoje, têm se tornado muito relevantes para os profissionais da saúde, de modo que você precisa compreender algumas outras vertentes de outras áreas para que oportunidades e novas perspectivas sejam melhor aproveitadas. E também que o discurso, né, que a relação com outras profissões e o próprio meio a qual você está inserido, ele seja mais efetivo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre inovação, né, e como a inovação pode ser relevante e deve, né, ser um insumo produtivo dentro do contexto da saúde, né, e até inclusive dentro da aplicação da temática central do evento, né, a questão da genética, e como isso pode ser usado de diferencial competitivo dentro das profissões da saúde, né, mas em especial de como a inovação e como a saúde e como essa relação pode ser produtiva e pode vir a ser tratada de uma maneira cada vez mais interdisciplinar dentro do trato das profissões e do dia a dia, do cotidiano, né, dos profissionais e da área da saúde como um todo. Eu sou o professor Jandir, como eu disse, né? A minha formação é na área da administração do direito. Eu sou MBA em gestão de negócios, especialista em docência, mestre e doutor na área ambiental, né, na área da gestão ambiental. Tenho uma trajetória acadêmica basicamente pautada nas áreas das ciências sociais aplicadas, com ênfase em estratégia e planejamento, né, quase que integralmente a minha carreira se formou, né, nessa área e academicamente falando nessa linha de trabalho. Eu hoje sou professor de duas universidades federais, né, tanto da Federal do Mato Grosso, né, de Sinop, quanto da Federal de Santarém, né, da UFOPA, né, do oeste do Pará. Tem um processo de transição entre as duas, então hoje eu atuo nas duas. Sou pesquisador em algumas áreas voltadas aqui para a Amazônia, né, em especial recursos hídricos, logística, mas em todas elas eu atuo com inovação e planejamento, tá? E sou coordenador da célula de inovação e gestão estratégica aqui do Mato Grosso. Trabalho com o Sebrae, em várias vertentes do Sebrae, AG Líder, enfim, algumas agências de inovação, então eu estou bem inserido nesse contexto da área da inovação e do empreendedorismo já há alguns anos e tenho estudado inovação há pelo menos uns 4 anos, inclusive no ensino superior, trabalhando com vocês lá da saúde, estão bem acostumados com as metodologias ativas, né? Então, eu estou já mergulhado aí nessa área de inovação há algum tempo, tentando compreender qual que é a lógica disso dentro das profissões, né? E como isso pode contribuir. Então, eu ministro aula nessas áreas já há algum tempo também, tentando entender qual que é a contribuição que isso pode trazer
para as profissões, né? Qual que é a contribuição que isso pode conceber para as áreas, seja as engenharias, seja a saúde, seja as áreas da, da natureza, né? E onde isso pode efetivamente afetar, né, de modo positivo a geração de resultados, a relação com os clientes, com os consumidores, né, com os pacientes, e o que isso pode trazer de relevância positiva para nós, né? Isso que me trouxe muito a esse congresso, a esse momento, porque eu vejo essa oportunidade da gente debater a um nível mais alto, né, de modo que a gente possa agregar muito valor nessa conversa. Professor, mas vamos lá, né? O que te trouxe à área da saúde? O que te trouxe aqui, né, professor? Que estranho, né? A gente olha os palestrantes, né, do congresso e o professor, né, da administração, então, talvez seja o mais fora da curva, aí, estatisticamente falando, dos colegas, né? E eu acho isso muito gostoso sempre, porque talvez eu tenha sempre sido o professor mais diferente dentro dos contextos, né? Hoje eu trabalho aqui no FMT nos cursos de medicina e farmácia e enfermagem, né? E da veterinária também, com empreendedorismo e inovação. Então, durante a minha carreira de administrador, desde profissão e professor, eu sempre transitei em todas as áreas. Eu acho que isso é uma coisa muito saudável da administração, a gente ter a possibilidade de transitar em várias áreas. E a saúde sempre me atraiu porque a saúde ela é interdisciplinar. A saúde ela recebe muito bem profissionais de várias áreas e a ciência naturalmente precisa dessa receptividade. Quando alguma profissão, alguma área se fecha para essa ideologia, ela se torna obsoleta. E a saúde em nenhum momento ela foi fechada para esse sentido, pelo contrário, sempre foi muito bem recebido pelas profissões da saúde. Hoje eu me sinto muito bem trabalhando nos cursos da saúde, em especial nesses 4 que eu comentei. Eu faço parte do MDE da enfermagem, trabalho muito ativamente no curso da medicina, da veterinária, porque eu vejo que a gestão, a estratégia, a administração cabem muito bem na área da saúde, porque a gente tem a gestão como um diferencial da saúde. Então, através da gestão, por meio da gestão, a gente consegue gerar resultados muito relevantes, né? E vocês, muitas vezes, na saúde, a maioria dos profissionais, durante a graduação, não tem muito acesso a uma carga horária de gestão tão relevante ou suficiente para que a gente consiga falar, por exemplo, de temas como inovação, empreendedorismo. Então, eu tento suprir um pouco disso nessas disciplinas, nesses momentos que a gente passa junto, e obviamente dentro das pesquisas também. Então, a área da saúde sempre me atraiu muito, então eu sempre estou pesquisando eventos, tal, para tentar me inserir nesse contexto, e fico muito feliz quando dá certo, como foi o caso aqui. Então eu sempre fui administrador desde pequeno, até tem uma foto ali do Banco Imobiliário, né? Meu brinquedo favorito sempre foi o Banco Imobiliário. Eu nasci administrador, eu acho, e graças a Deus segui essa carreira. Hoje sou professor de administração, né? Sou um sujeito privilegiado por trabalhar com o que eu amo, né? E acho que é um desejo que eu tenho para todos na vida, que eu possa trabalhar com o que amo, né? Porque é uma coisa maravilhosa. E eu sou um cientista social, né? Eu busco, através da administração, otimizar os conceitos sociais. Eu acho que a saúde, talvez, junto com a educação, talvez não, com certeza, são 2 insumos onde a gente consegue impactar de uma maneira muito forte, né, nos conceitos sociais, econômicos e de desenvolvimento de um país. Tá? Bueno, como eu disse, eu entendi, né, dentro da minha trajetória profissional, que a saúde é uma ferramenta, a gestão é uma ferramenta absurdamente relevante para a saúde. Tá? Eu não consigo conceber a saúde hoje em dia sem que a saúde como um todo, tá? Vejam, eu contemplo, quando eu falo saúde, eu contemplo profissão, profissional, SUS, o contexto todo, sem as ferramentas da gestão, sem o planejamento, sem a estratégia, sem a financeira orçamentária, sem logística, eu já não consigo conceber hoje
o funcionamento da saúde como um todo sem um modelo de gestão aplicado. Então, desde você que vai trabalhar com a genética no laboratório, desde você que vai abrir uma clínica, desde que você que vai atender pelo SUS ou ser um funcionário público, desde você que vai ser um profissional liberal, né, de consultoria, a gestão ela é algo sine qua non para que o sucesso aconteça, porque você precisa ter um planejamento, você precisa ter um modelo de gestão, você precisa compreender a lógica conceitual do seu negócio, do marketing dele, e principalmente quando a gente fala, por exemplo, da saúde pública, isso se torna 10 vezes mais relevante, porque a gente nota claramente que o nosso SUS ele é extremamente assim, referência. Eu fui recentemente para o Chile, em 2019, com alunas aqui da medicina em Sinop, para apresentar um trabalho que a gente fez sobre o SUS brasileiro. E a gente mostrou resultados do SUS e é impressionante como os outros países, até da América Latina, eles se impressionam com como o nosso SUS é abrangente. Né? E muitas vezes a gente ouve críticas muito pesadas sobre o SUS e eu, como gestor, falo assim, o SUS ele tem um modelo absurdamente capilarizado, ele funciona de uma maneira muito bem capilarizada. Obviamente que ele demanda de uma gestão talvez mais eficiente nos municípios e por aí vai, mas isso não é pauta para esse debate aqui. Mas ele é uma clara evidência de que o sistema de saúde existe e precisa de profissionais mais qualificados na gestão. Vou dar um exemplo para quem é da enfermagem. Os chefes do SUS geralmente são os enfermeiros, né? As equipes, mas nem sempre o enfermeiro tenha o treinamento e a capacitação em gestão para aquilo. Ele já tem toda aquela carga de trabalho da enfermagem e ainda precisa cuidar da parte de gestão. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato também nesse sentido. Então a gente precisa entender que a gestão é uma ferramenta da saúde. Ela precisa ser tratada como tal. E aí eu entro no debate de hoje, que a saúde é um cliente da inovação. Todos vocês, profissionais da saúde, nós, profissionais como um todo, temos que entender que a saúde ela é uma cliente absurda da inovação. A saúde ela vem inovando desde sempre. A medicina, a farmácia, a enfermagem, a biomedicina, a veterinária, todas as áreas da saúde como um todo, a fisioterapia, elas têm um DNA de inovação muito forte, né? Então, os seus profissionais, por consequência, eles passam por isso na sua formação, na sua execução do trabalho. Então, o que eu vou trazer nessa fala de hoje é muito curta a fala, claro, a gente precisaria de mais tempo para debater, mas é que já existe esse DNA da inovação. O que a gente precisa são ferramentas para capacitá-los e tornar esse DNA, esse ímpeto da inovação mais evidente, encontrar caminhos. Né? Primeiro de tudo, só para deixar claro, eu não sou político, eu sou cientista, tá bom? Então tudo que eu falar aqui é opinião minha, do professor, né, Urandi, e não da minha empregadora, tá? Quem me emprega é o governo federal, mas eu falo por mim, não pelo governo federal, ok? Então eu não instigo nem vendo e nem imponho verdades, ok? Então o que eu falo são opiniões minhas, só para deixar claro e registrado. Eu não represento o governo que me paga, tá? Porque quando a gente é funcionário federal tem muito essa questão, né, de que dá a impressão que muita gente acha que a gente está falando pelo governo ou contra ele. Eu falo pela minha pessoa, pelo meu CPF, ok? O governo federal é minha fonte pagadora, né, e não a minha detentora do que eu falo, só para deixar claro. Professor, inovação ou não? Né? Vamos conversar sobre um pouquinho sobre inovação, né? Bueno, a inovação, ela é o princípio da inovação, professor. Ele precisa do material humano, tá? O material humano é a inovação. Entendam isso. O pessoal do evento falou, professor, comenta um pouquinho sobre genética, né? Enfim, para a gente deixar bem centrado no tema. Claro.
Não tenha dúvida, porque a genética é parte muito evidente dos processos de inovação dentro da saúde. E da onde vem todo o processo de inovação, seja da genética, seja da área da saúde? Vem do material humano. A lógica da inovação conceitual é de que o material humano, o capital intelectual, é o maior diferencial das organizações. Então, quanto mais capital intelectual nós adquirimos, né, maior, obviamente, vai ser a nossa capacidade de inovação. Então, veja o que nós estamos fazendo aqui agora nesse congresso, o que nós adquirimos durante a nossa vida profissional, nos leva a uma possibilidade maior sempre de estar inovando no nosso cotidiano. Então, quando eu estou lá no laboratório, quando eu estou no meu dia a dia profissional, eu sempre tenho que estar apto e ligado, né, a olhar um problema, olhar uma situação como uma possibilidade de geração de resultado. Eu acho que esse, para mim, eu sempre falo com meus alunos, que é o grande ensejo, é o grande gatilho, né, da inovação. Nós, na administração, somos treinados desde o primeiro dia de aula a não olharmos problema como problema, olharmos o problema como uma fonte de possibilidades. Então, se a empresa está mal, a gente olha aquilo ali e fala, bom, beleza, e agora? Né? Como vamos fazer para reverter aquilo ali? Até porque se não tem problema, não precisa de administrador. Né? Então, tem uma analogia na administração que fala, né? O que o dente, quando a criança saía, hoje não mais, né? Reza a boa ética profissional que não. Mas quando a criança saía do dentista, o dentista dava um pirulito para a criança, né? Falava, olha, um pirulito para você, né? Por quê? Porque aí a criança vai comer o pirulito, vai ter cara e vai voltar, né? Oferta e demanda, né? Economia. Mas se não tem problema, não precisa do profissional. Mas se você for pensar pela lógica, todo problema, toda questão que acontece, ela gera uma possibilidade de você inovar. Né? Então, você profissional, quando você tem o seu capital intelectual, você é o diferencial. Então, tudo que acontece no seu dia a dia é uma possibilidade de você inovar. O que é inovar, professor? É fazer algo que melhore, que otimize. A inovação não é inventar. A inovação é você melhorar, otimizar. E de onde vem essa otimização? Vem do celular, vem do notebook, não, ela vem do capital intelectual. O celular, o microscópio, ou a sequenciador de DNA, são instrumentos de inovação. Mas quem faz isso acontecer é o profissional. É o material humano que rege aquele instrumento. Compreenderam? Essa é a lógica da inovação, que o material humano é o diferencial do processo. Então, quando você pega ali que eu falei exemplos de organizações, se a gente pega as empresas mais valorosas do mundo hoje, as empresas com capital intelectual quase já ultrapassaram as empresas com capital, com ativos imobilizados. Então, por exemplo, Google, Apple, Facebook, são empresas que nasceram de ideias em garagens de casa, que já ultrapassaram empresas como a ExxonMobil, como, sei lá, a Coca-Cola, que eram empresas que têm um patrimônio gigantesco, né, mas que não surgiram de um capital intelectual. Então, a inovação ela é a bola da vez já desde o início da década de 90. E vejam, olha que interessante, a inovação ela não traz só um impacto comercial, ela traz um impacto também no mercado e na forma que a gente se socializa. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Vejam que interessante. Ó. Olha isso aqui. Vocês lembram disso aqui, o biotônico Fontoura? Quando alguns que são mais antigos vão lembrar que a formulação dele, né, trazia álcool, né, na formulação dele. Né? Então era assim, era um negócio... Eu tomava isso daqui, parecia uma catuaba, né? Porque eu era criança, né? Você ficava... Né? Lógico que abriu o apetite, né? A mesma coisa que você tomar uma lata de cerveja antes de almoçar, né, professor? A questão é que a gente tinha 10, 11 anos. Aí, obviamente, com o tempo, né, vai se inovando as leis, as normas sanitárias e
e organizacionais, e a Anvisa falou, peraí, né, vamos parar de bebedar os meninos aí, vamos mudar isso aqui, né. O Neucid, né, professor, vocês sabem o que tinha na fórmula do Neucid, né, que minha mãe passava isso aqui na minha cabeça, foi uma tapiolho, né, e tinha DDT na fórmula do Neucid, né, o DDT é proibido em todos os países do mundo, menos na China, e, e era usado para matar piolho nos meninos, né? Em mim, inclusive, né? Ainda bem que deu certo, né? Virei doutor no final, tô dando palestra, enfim, né? Não foi tão mal assim. Mas eu passava Neucídio, amarrava uma sacola na cabeça, assim, ficava no sol, e aquilo começava a ferver, assim, meu Deus do céu, né, professor? E o DDT hoje é proibido em todos os lugares do mundo, né? Menos na China, no caso. Vai entender por quê. Bom, isso aqui, professor, por exemplo, era uma propaganda de cigarro. Esse da esquerda era um chocolate, professor. O garotinho ali pitando um cigarrinho, o chocolate vinha em forma de cigarro. Olha que viagem, cara. Aí você comprava, eu várias vezes eu comi esse chocolate, você comprava o chocolate em forma de cigarro. E a propaganda era o garotinho ali. Você acha que venderia esse cigarro, esse chocolate hoje, professor, no mercado? Lógico que não, né, professor? As leis mudaram, inovou-se a forma de se pensar socialmente. Isso já não é mais aceito hoje, né, professor? Poxa, né, é meio antiético, enfim, algo assim. Muda-se a sociedade, muda-se a forma de se pensar, né, ao contexto social. E do lado tem uma propaganda de cigarro da década de 70, né, que um médico fazendo uma propaganda de cigarro dizendo que os médicos fumam mais aquela marca de cigarro, então os médicos recomendam aquele cigarro. Hoje em dia seria altamente inconcebível, né, uma propaganda dessa, né, um médico, né, fomentando uma propaganda de cigarro. Então vejam, a inovação ela afeta também o modo de vida nosso, tá? Ela afeta como que a gente concebe a nossa forma social. Olha uma outra aí, professor, o mertiolate, né? O mertiolate ele ardia, professor, ele era algo terrível, né? Era o bálsamo do demônio isso daí, né? Quando você se machucava e passava lá e aquilo ardia, que era né, o cão. Então, hoje não, né? O mertiolate já não dói mais, né? Hoje ele fala até que tem lá, né? Se tem lá propaganda onde tem carinho, tem mertiolate, né? Pô, carinho, né? Na minha época o mertiolate era assim, sinônimo de dor extrema, né? E algo muito próximo de uma, né, nossa, é terrível. Por quê, professor? Porque chegou uma época, acho que em 2001, a Anvisa proibiu o uso de mercúrio, né, dentro dos medicamentos, porque o mercúrio, com a evolução da legislação ambiental, descobriu-se que o mercúrio, obviamente, é um metal pesado, muito volátil, então, né, meu Deus do céu, talvez dos metais pesados ele é o mais volátil e um dos mais perigosos. Então, você tirou o mercúrio de todos os medicamentos, né, de uso comum ali. Então, isso é uma evolução, uma inovação da ciência que muda a forma social. Igual aqui, professor, olha só que estranho, olha só, né, essa, essas figuras de cima, né, como que as crianças brincavam mais na rua, ali né, como que era os doces, né, as guloseimas, né? Na minha época, por exemplo, a década de 80 e tal, os brinquedos eram mais táteis, né? Você tinha que pegar e brincava no chão e tal. E hoje em dia, né, a meninada muito mais voltada para uma realidade out there, né? Ali, celulares, enfim. A própria comida teve uma mudança muito significativa. Você tem hoje uma mudança nos junk foods, né? A própria legislação americana proíbe os fast foods nas escolas americanas desde 2006. Você tem, assim, por exemplo, o próprio McDonald's cortou, né? O McLanche Feliz foi cortado. Hoje você tem cenoura ao invés de batata, né? Você tem suco ao invés de refrigerante no McLanche Feliz. As brincadeiras de rua já não existem mais tanto, porque assim, existe a questão da segurança e tal. Isso tudo é o que, professor? É como é até porque as crianças estão mais individualistas, você teve uma diminuição. Conversem vocês, né? Quem trabalha na saúde, agora eu posso considerar também já há alguns anos, conversa com o professor de educação física, eles falam, nossa, professor,
como diminuiu o gosto das crianças pelos esportes coletivos. Por quê, professor? Porque as crianças estão mais individualistas. E a diminuição... Olha onde eu vou chegar agora, prestem bem atenção. A diminuição dos esportes coletivos afeta na administração, tá? Por quê? A diminuição dos esportes coletivos afeta na questão da liderança e do trabalho em equipe. Olha onde nós chegamos. E isso é fruto do quê? De uma mudança social, da questão de como se inova nas formas de relação e isso afeta na forma que a gente se relaciona. E, professor, isso vai afetar vocês todos, porque é o cliente que vocês atendem hoje, amanhã e vão continuar atendendo. Tá? Ah, professor, isso não me afeta. Lógico que afeta. Afeta todo mundo. Olha lá, professor, o último exemplo de inovação. 10 negócios aqui, ó, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negócios que viram um só, né, professor? Telegrama, carta, Walkman, digital, máquina digital, DVD, despertador, calculadora, vira um celular, virou uma coisa só. Só que, professor, o celular não é inovação. Tá? Inovação é como você usa ele para algo. O celular é uma ferramenta de inovação. Como você vai usar ele, que é a verdadeira inovação. Bueno, quais são os conceitos técnicos de inovação? Bom, a inovação é a introdução de um novo bem, cujos consumidores não estejam familiarizados. É a introdução de um novo método de produção e que tenha sido gerado a partir de uma descoberta científica. Veja, se você atende seu paciente de um jeito, se você faz sua pesquisa de laboratório de um jeito, se você produz seu medicamento de um jeito, se você, enfim, tem o seu rotina de trabalho de uma maneira e atende seu paciente de uma maneira, mas, por exemplo, por algum motivo profissional, alguma mudança profissional que você tem um embasamento para fazer isso, claro, que todos vocês, né, estudando ou terminando de estudar ou já com seu diploma têm, mudam e criam uma metodologia nova, uma forma nova, e essa forma nova, essa metodologia nova gera um ganho de resultados para as partes, isso é inovação, tá? Inovação parece e é mais simples do que parece, do que é no caso. Porque a inovação é toda vez que a gente gera um impacto positivo, né? Toda vez que a gente consegue aplicar um impacto positivo ao processo, ou aos processos, perdão. Né? Toda vez que a gente consegue, dentro de um processo profissional ou de pesquisa nosso, gerar um impacto visível no consumidor, no paciente, no cliente, de modo que isso otimize, gere ganho para todos ou para as partes envolvidas. Isso é inovação, isso é geração de impacto. Né? Então, se eu produzo algo na velocidade X e passo a produzir na velocidade Y, que é 1% a mais, eu inovei. Se eu crio um método diferente de fazer tal procedimento cirúrgico, médico ou exame, enfim, que seja, eu inovei. Se dentro do meu laboratório eu criei uma forma que os processos sejam mais eficientes, gerem menos efluentes poluentes, gerem menos custo produtivo, eu inovei. Professor, a única premissa que é sine qua non, tá? É que exista um embasamento científico, ok? Não pode ser tentativa e erro. Do contrário, não é inovação. No máximo, realmente uma loteria. Vou tentar fazer, né? Não, professor. Todo mundo aqui é profissional. Obviamente, quem chegou até esse congresso, né, é oriundo de uma formação ou está buscando tal. Então, a inovação de verdade, ela é oriunda de uma base, de um arcabouço científico, né? E ela precisa desses parâmetros para acontecerem, tá bom? Principalmente nas áreas da saúde, claro, e nas áreas ambientais, enfim, na área da educação, que são áreas que precisam de um alicerce científico assaz, né, qualificado para acontecer. Do contrário, a gente cai em uma seara muito perigosa, né, de tentativa e erro, tá bom?
Porque assim, eu falo isso porque eu vejo muita gente falando de inovação sem base nenhuma, e isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Aí eu tenho uma definição da Innovation Network, né, que a inovação é o resultado de um esforço de time, inovação é o resultado de muitas experimentações e alta tolerância a riscos, pessoas que implementam novas ideias para gerar valor. Quando eu agrego valor a algo, eu estou inovando, né, e isso é positivo. Tá? Inovação é a solução necessária quando a tecnologia da organização está em fase de estabilização ou obsolescência. Professor, mudar um modelo de gestão, por exemplo, é inovar, tá? Imagine vocês assumem algo, assumem uma equipe, assumem enfim, algo e mudam a gestão, é inovação. Professor, e os rumos e desafios, né, da inovação dentro da gestão? Eu coloquei algumas coisas aqui, espero que colabore, né? O novo mercado da saúde, tá? O profissional multi-interdisciplinar dentro e fora da sala de aula, tá? Eu vou já juntar com o segundo tópico, que é a universidade e a saúde pública, perdão, como entes relacionáveis. Gente, eu acho que a saúde pública, ela vai vivenciar nos próximos anos eu tenho trabalhado com o SUS há algum tempo aqui no Mato Grosso, com meus alunos da medicina, da enfermagem e da farmácia, e eu vejo que a saúde pública tem uma possibilidade de relação muito grande com as universidades, com os profissionais de saúde. Eu acho que é um espaço muito grande para correlações positivas nesse sentido. Eu acho que a saúde pública vai ter muita abertura para crescimento de relações privadas, tá? Eu acho que o crescimento da saúde pública depende da inserção de modelos públicos-privados, tá? E nesse sentido, os profissionais vão cada vez mais entrar. Então, você tem modelos de concessão, por exemplo, de UPAs, que tem funcionado aqui no Mato Grosso, né? Sem perder a essência do público, que é o mais importante de tudo, porque funciona, tá? Você precisa do alinhamento da educação na saúde. Então, você pega 4 exemplos onde isso funciona legal. A boa Coreia, né, a de baixo, Índia, Israel e Chile, onde você tem um alinhamento da educação básica, fundamental, com a saúde e as universidades, claro. E isso reflete diretamente na qualidade de vida. Cada R$1 que você investe na saúde, você economiza 3, tá, no orçamento público. E cada R$1 que você investe na educação, você economiza mais 3. Ou seja, se a gente investe esses R$2, você está economizando 6 nos próximos anos no orçamento público de um país. Então, a conta é muito simples, qualquer gestor pode fazer. Basta você pôr no papel, né? Então, esses 4 países alcançaram isso. A Índia ainda engatinhando, mas esses outros 3, né, acho que já são muito relevantes nisso, tá? Olha só, a gente tem aqui, ó, um gráfico bem interessante. Possibilidade de crescimento profissional ou dependência do Estado. Aqui nós temos em cinza mais claro o quanto que o país depende, né, de participação governamental na saúde, né? Então, quando você olha, por exemplo, a Coreia do Sul, é muito pequena a participação governamental na saúde deles, né? E aí, em cinza escura, a participação não governamental. No Brasil é praticamente meio a meio. Então, assim, você tem um cenário que hoje a gente vai depender cada vez mais do governo e você não tem orçamento para isso, ou a gente vai terceirizando e ramificando coisas sem perder a essência pública, né? Então, por exemplo, você pode chegar a uma métrica, por exemplo, ali como a do Canadá, onde você tem, né, uma saúde pública de qualidade, mas que você possa terceirizar, por exemplo, questões que sejam eficientes, como a gestão, como os serviços, enfim. Mas isso é um debate de um outro momento que a gente pode conversar, tá? Mas abre a possibilidade de inovação. Professor, quanto que nós estamos investindo em inovação na saúde no Brasil, tá? Ainda estamos engatinhando. Olha lá, em 2015 nós investimos somente 50 milhões do nosso orçamento em inovação e produção, tá? Dos 15 bi, nós investimos 50 milhões só em laboratórios em produção de medicamentos, tá? E inovação total. E
84 milhões somente em pesquisa. É pouquíssimo, professor, tá? É pouquíssimo. Então, assim, ainda é uma área que a gente precisa explorar mais. De 15 bi, a gente investir só 50 milhões em inovação e produção, ainda é muito pequeno. É insípido, né? Perto do tamanho do nosso país. Tá? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como a gente está ainda precisando expandir essa área. E aí eu trouxe, pessoal, só para a gente, como eu disse, o tempo é curto para muita conversa, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês, ó, projeções de mercado. Como essa é bem a minha área, eu me reservei o direito aí de colocar para vocês 4 áreas que eu vejo onde o profissional da saúde pode explorar muito o mercado ainda e está super mal explorado. Primeiro eu vejo o planejamento, né? Eu vejo que vocês, profissionais da saúde, têm um viés muito forte com o planejamento. Vocês passam por uma carga horária e de conhecimento com seus professores, independente das áreas todas, eu passo pelos PPCs de vocês, muito forte com planejamento. Saúde pública, saúde coletiva, tal, muito interessante. Farmácia, medicina, veterinária, todas. Então, assim, profissionais que se adequam com essa área de gestão, de direito da saúde e tal, tem uma abertura de mercado fantástica, tá? Tanto pública quanto privada. Então, fiquem de olho nessa área. Prestem atenção nessa área, tá? Essa área precisa muito de gente, mas muito de gente. Área de regulação, área de qualidade na saúde, área de ISO. Gente, essa área é carente demais de gente boa, mas carente demais mesmo, tá? Então fiquem de olho, assim, eu tenho notado muito, assim, um gap gigantesco de profissionais nessa área. Outra área é a gestão de pessoas e liderança, né? Gente, líder falta em todas as áreas. Se você pelo menos tem um ensejo, né, de que você competências e habilidades que afloram de uma maneira mais evidente como liderança, pega firme e vai, né? Porque olha, está cada vez mais raro achar líderes, né? Eu digo tranquilamente porque eu dou aula já há 12 anos e eu caço líderes, né? Eu sou um headhunter aí já há muito tempo para as empresas me procuram, né? Professor, pô, preciso de tal gente, preciso de tal gente. E está cada dia mais difícil achar bons líderes. Então, é uma área que demanda, viu? Muito. Então, se você tem competências e habilidades aí para liderança, explore-as de maneira assim, o mais rápido possível, porque precisa muito disso, tá bom? Essa área aqui agora, ela é, poxa, área ambiental, professor. Se você está perdido ainda, terceiro, quarto semestre, professor, não sei o que fazer, não sei que área que eu vou, estou aqui na medicina, na farmácia, na veterinária, na enfermagem, na biomedicina. Gente, a área ambiental é um buraco gigantesco, um buraco negro de profissionais. Precisa muito de gente que faça correlação entre área ambiental e saúde, tá? Doenças provenientes do esgoto, tratamento de água, né? Os químicos e os biólogos e os engenheiros sanitaristas têm limitações claras e evidentes até determinado momento, mas dali para frente precisa de profissionais da área da saúde. Então aprendam essa correlação positiva entre a saúde e a área ambiental. Vai abrir uma possibilidade gigantesca de mercado para vocês. Posso garantir, tá? Então, assim, essa área é maravilhosa de trabalho. Logística, produção e materiais. Principalmente o pessoal gosta de laboratório, ainda mais agora, acho que com a questão do Covid ficou muito evidente, né? O como a gente é precário na distribuição, no armazenamento, no controle, na qualidade de materiais. E esse slide foi feito antes, né, até do Covid, né? Um slide que eu já trabalho já há um certo tempo, então isso ficou mais evidente ainda. Nós somos um país gigantesco que tem várias cadeias produtivas, mas que não aprendeu a trabalhar com logística ainda. E a logística da saúde, ela é muito peculiar, né? Ela, hum, ela, ela demanda de detalhezinhos muito específicos, assim. Então, vale a pena vocês olharem isso daí.
Obviamente são projeções de mercado, né? E aí eu fico à disposição, estou colocando aqui para vocês, ó, tem meu WhatsApp ali, tem meu e-mail. Ah, professor, estou pensando em tal coisa, tal, queria, você pode me dar uma dica? Gente, à disposição sempre. Acho que o papel nosso como professor e como pesquisador é sempre esse, né? E estar à disposição. Agradeço aí vocês. Eu vou estar aí com vocês no chat agora para a gente trocar uma ideia, conversar, né? Agradecer de novo o pessoal, né, da organização pelo convite e vamos agora conversar aí no chat, né, do evento, tá bom? Muito obrigado e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Valeu!